Partindo então para o final desta análise simples a respeito do livro da Revelação, o livro do Apocalipse, iremos falar agora sobre a última semana de Daniel, que é o cumprimento da profecia do livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, que fala do período da angústia de Jacó. Seja bem-vindo ao canal Anunciando o Plano de Salvação, que tem por objetivo levar você a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que você se inscreva no canal e que você acione o sininho notificação para quando você receber uma nova mensagem, você seja notificado. Vamos então rodar a vinheta e entrar no estudo. Fazermos uma análise literal e correta a respeito das profecias bíblicas para o final dos tempos, inclusive a profecia do livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, que nos fala a respeito do período da angústia de Jacó, que é equivalente ao período da tribulação e da grande tribulação, que irá atingir todos os moradores da terra naquele período, especialmente a nação de Israel, se abrirmos mão da profecia do livro de Daniel, que nos fala a respeito das 70 semanas determinadas. Esta profecia se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20. E ainda, se abrirmos mão desta profecia tão importante para os últimos tempos, nós não iremos entender muita coisa a respeito deste indivíduo brilhante e que terá um grande poder político naquele período da angústia de Jacó, que a Bíblia o chama de anticristo, o iníquo ou o homem do pecado. Este homem do pecado, o iníquo, ele irá forçar um pacto forte com Israel e os seus piores inimigos, tentando assim uma paz mentirosa e fraudulenta, onde ele mesmo, sendo o gerente fiador deste pacto, irá interrompê-lo no meio do período. Este pacto teria que durar 7 anos, mas ele irá interrompê-lo exatamente na metade deste período, causando assim um grande problema para a nação de Israel. E aí irá começar o período da angústia de Jacó, literalmente. Vamos conferir. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. Veja o que o anjo Gabriel, em resposta às orações de Daniel ao Altíssimo, veio entregar a este profeta a respeito das 70 semanas determinadas. Ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui o anjo está se referindo, ele está falando com Daniel e se referindo ao povo dele, de Daniel. Este povo não é nenhuma outra nação da terra e também não tem a ver com a igreja de Cristo. Este povo a qual o anjo Gabriel se refere é o povo de Daniel, os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, a nação de Israel. Haja visto que esta profecia das 70 semanas determinadas foram entregues a Daniel aproximadamente 530 a 540 anos antes do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. E a Igreja de Cristo nasceu dias depois da ressurreição de nosso Senhor no dia de Pentecostes. Então fica aqui rechaçada a ideia de que este povo a quem o anjo Gabriel estava se referindo, falando com o profeta Daniel, seja a igreja. E também a igreja não tem absolutamente nada a ver com a profecia das 70 semanas de Daniel. Que fique claro isso para todos nós, à luz das Santas Escrituras.
Continuando então a leitura, o anjo disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Ou seja, aqui o anjo está deixando claro para o profeta Daniel que o perdão pelos pecados, pelas transgressões e pelas iniquidades da nação de Israel, havia 70 semanas determinadas para que isto tudo fosse feito, para que o povo ficasse limpo das suas iniquidades, das suas transgressões e de seus pecados. E ele ainda continua dizendo, e também para trazer para a nação de Israel a justiça eterna, parafraseando aqui, para trazer a justiça eterna, ou seja, a salvação definitiva para a nação de Israel, cumprindo-se assim a grande promessa do Todo-Poderoso aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, dizendo o Senhor que eles seriam salvos. E continuando aqui a leitura a respeito das 70 semanas, o anjo continua dizendo no versículo 25, sabe Daniel e entende, entenda isso Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, aqui está se falando do Senhor Jesus, 7 semanas e 62 semanas foram determinadas. Ou seja, se você pega 70 semanas que foram determinadas, subtrai 7 semanas e depois subtrai mais 62 semanas, nós estamos falando aqui de 69 semanas. Ou seja, das 70 semanas determinadas, 69 semanas seriam cumpridas. Todos os acontecimentos a respeito da nação de Israel para a sua purificação dos pecados, da iniquidade e das transgressões, seriam esses acontecimentos realizados até 69 semanas. E essas 69 semanas se cumpriram exatamente no dia da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se fizermos as contas corretas, nós temos de 70 semanas que foram determinadas para o povo de Daniel, a nação de Israel, e a purificação da cidade de Jerusalém, de 70 subtrai-se 69 semanas. Isto nos mostra que fica faltando uma semana para concluir as 70 semanas determinadas. E ainda para ratificar esta profecia, no versículo 26, nós lemos o anjo dizendo a Daniel, depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Ou seja, aqui o anjo está dizendo, Daniel, das 70 semanas haverá um período de 7 semanas e depois um outro período de 62 semanas. E aqui no versículo 26, o anjo está dizendo que ao final deste período de 62 semanas, o ungido será tirado e não estará mais. Ou seja, aqui está se falando da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós fazemos as contas, nós vamos ver que 62 semanas mais 7 semanas soma-se 69 semanas, onde nós vemos que fica faltando o cumprimento de uma semana daquele período de 70 semanas. E aí, continuando o versículo 24, o anjo continua dizendo assim, e o povo de um príncipe, preste atenção neste príncipe, aqui nesta leitura da profecia das 70 semanas, fala-se em 2 príncipes. O primeiro príncipe está se falando a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este segundo príncipe, que inclusive está escrito com P minúsculo, está se referindo a um outro príncipe. Diz assim, e o povo de um príncipe que há de vir, veja o tempo verbal, um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Aqui o anjo está falando a Daniel que um povo que não é a nação de Israel.
Aqui é o povo romano, que é o povo de um príncipe que há de vir e que, diga-se de passagem, ainda não veio. Este povo irá destruir a cidade de Jerusalém e também o seu santuário. Aqui o anjo está falando a respeito daquele acontecimento 70 anos depois de Cristo, onde a cidade de Jerusalém foi completamente destruída pelo general Tito, que era um general romano, e também o templo foi destruído, cumprindo-se assim esta profecia. E aí continua aqui no versículo 27, o anjo dizendo: ele fará, ele fará uma firme aliança com muitos. Aqui o anjo não está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, não. Aqui o anjo está falando a respeito deste príncipe que virá, o príncipe de um povo, que é o povo romano. Ou seja, está falando sobre Roma reconstruída, que vai acontecer logo mais, e nós vamos falar disso com detalhes num outro momento. Este fará uma aliança firme com muitos por uma semana. Aqui está a última semana das 70 semanas de Daniel. Esta semana ainda não se cumpriu. É como se fosse um relógio que tivesse parado lá no acontecimento da semana número 69, quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Ali o relógio das 70 semanas parou. E esse relógio, ele voltará a rodar exatamente quando este príncipe vier e fizer uma assinatura de paz, a qual nós nos referimos há pouco, que é aquele pacto de Israel com os seus piores inimigos, forçando assim uma paz fraudulenta e mentirosa. E exatamente no momento em que ele fizer esse pacto, começa a girar o cumprimento da última semana de Daniel, que é a semana número 70. Dentro desta semana, que é o cumprimento também da profecia de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a angústia de Jacó, e que também é o cumprimento daquilo que está escrito a respeito do período da tribulação e da grande tribulação. Esta semana é que permeia todos estes acontecimentos. E ali, meus irmãos, para encerrarmos aqui esse estudo, esse pequeno estudo, essa pequena análise do livro das Revelações, do livro do Apocalipse, é interessante, importante que você entenda que, se você procurar no livro do Apocalipse quando exatamente esta última semana irá começar, nós podemos dizer a você com exatidão: esta semana, esse relógio de Daniel, cumprindo-se a última semana da profecia das 70 semanas determinadas, esta semana começa a se cumprir exatamente no capítulo 6 do livro do Apocalipse, na abertura do primeiro selo. Esta semana determinada, esta última semana, durará dentro do livro do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19 do livro do Apocalipse, encerrando-se assim com a volta do Senhor Jesus Cristo, onde todos os olhos o verão e onde ele irá cumprir a promessa de salvar o remanescente de Israel. E ato contínuo estará sendo ungido o Santo dos Santos, como diz o versículo 27 aqui da profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que nós vamos encerrar lendo aqui. Diz assim, olha, vamos ver aqui. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Mas aqui, no versículo 24, ele diz assim, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, ou seja, a salvação definitiva da nação de Israel, também para selar a visão e a profecia, ou seja, se cumprir tudo a respeito de Israel, e por fim, e para ungir o Santo dos Santos. O Santo aqui, o Santo é o Senhor Jesus, o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso.
ele será, naquele dia, depois que salvar a nação de Israel, será empossado como o grande rei de toda a terra e irá estabelecer o seu reino milenar, o reino messiânico de 1000 anos, como está escrito aqui nas profecias. Então, esta é a análise que nós fazemos a respeito do livro da Revelação, de uma maneira bem resumida, o livro do Apocalipse, para que você tenha uma noção de como que funcionam hoje e irão funcionar as profecias a respeito do tempo do fim. Que Deus abençoe a todos vocês e logo estaremos de volta com mais estudos.